Gênesis no lar. Mais um evangelho para o coração. Manhãs auspiciosas, sugerindo muita alegria, fraternidade, intercâmbio com o mundo espiritual que nos envolve. Agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade, suplicando sempre que a Tua bondade permaneça conosco e que nós possamos nos sensibilizarmos cada vez mais e adquirir lucidez, sabedoria, para assimilar o que nos oferta, Senhor. Ser bendito sempre em nossas vidas, na nossa caminhada e também junto àqueles que tanto amamos. E assim, Senhor, rogamos a Jesus a presença, os benfeitores que superintendem esse trabalho, Gênesis no lar nas manhãs, que a gente possa ter toda a família seja envolvida, inspirada, e que a gente possa chegar ao final em paz, felizes e esperançosos quanto à vida a ser vivida, as experiências profundas que tanto carecemos para continuarmos nesse desiderato de aprender para servir cada vez melhor. Pois bem, minha amiga, meu amigo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos comemorando. Toda manhã é uma celebração, mas hoje eu não tenho dúvida de que você vai se felicitar conosco, pois o nosso encontro é o de número 353. Olha que beleza. Os números vão se avolumando, significa que as responsabilidades também. Pois, como afirma o Espírito André Luiz, 5 minutos de evangelho já é suficiente para mudar o mundo íntimo. Olha que beleza essa notícia. O tema de hoje, harmonização. Bom, o próprio diálogo sugere que estejamos bem. Se não, vamos em busca. Então, asserena-te, tranquiliza-te e vamos dar as mãos, como falava aquela música antiga, e seguir sempre na direção dos objetivos, com os olhos voltados para as estrelas, para o céu, em busca de inspiração. Bom, amigos, sem delongas, vocês sabem que todas as manhãs nós temos estudado com Allan Kardec, por isso agradecemos ao mestre que nos acolhe. Na casa que ele autorizou a ser fundada com o seu nome, nós também convidamos a Meli Boudet, a sua companheira, para dar aquela sensação de acolhimento familiar. E se eles nos permitem, nós gostaríamos de poder ir para aquele ambiente da casa que todos possamos nos sentir bem acolhidos e vamos aprender com ele. E naturalmente a gente já sabe que ele coloca sobre a mesa para estudarmos junto o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E olha que bênção, já estamos no capítulo 18. Os tempos são chegados. Livro A Gênese. Vamos lá, nós vamos trabalhar os sinais dos tempos. Hoje, a tarefa envolve o item 4. Mas antes, vale lembrar que Kardec traz um tratado doutrinário, uma teoria extraordinária, que é fruto das observações, das informações dadas pelos espíritos quanto ao que está acontecendo em nível evolutivo planetário. Então nós vamos recordar que o primeiro item estudado, ele abre dizendo: somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade.
Então, se a gente temos o compromisso de estudar tantos itens, que o texto é longo, vale sempre partir da cláusula pétrea. Eu vou brincar com vocês. Porque a teoria é fundamentada nessa frase. Somos informados. E em todos os lugares. Universalidade. A definir que os tempos marcados por Deus chegaram é uma notícia que é propagada, compartilhada em todos os setores. E o que é mais importante, na sua intimidade, porque intuitivamente a gente já sente mesmo que os tempos são chegados, porque somos espíritos viajores no tempo. Sabe aquelas ficções pautadas na relatividade de Einstein? Jornada nas Estrelas, Túnel do Tempo. Estou lá na década de 70, hein, pessoal? Olha que beleza. Na década de 80, o Spielberg, De Volta para o Futuro, e tantos outros filmes, livros, que nos convida para uma viagem para o passado e também para o futuro. Kardec teorizou, junto com os espíritos, essa analogia importante sobre os tempos são chegados, pautado nas predições de Jesus. Não esqueçamos. Sermão profético, por exemplo, desdobrado no livro Apocalipse. E aí isso me obriga a lembrar do 3º versículo do 1º capítulo do Apocalipse. O texto diz assim, estou buscando a memória, confere aí se eu não estou modificando o texto. Aqueles que leem e compreendem esta escritura, essa profecia, que atenda, porque os tempos são chegados. Olha que beleza. Chegou a hora. Isso é a abertura do Apocalipse. E se eu voltar 2 versículos, não estava na prescrição no protocolo, como dizem por aí, do nosso estudo, mas eu estou seguindo aqui a inspiração. Está escrito no 1º versículo, revelação de Jesus Cristo, que enviou o seu anjo para revelar as coisas que vão acontecer. Então, Kardec vai, no tempo oportuno, oferecer a chave para a gente entender o que Jesus quis dizer. Certo? Então, nós já vimos aspectos que falam da evolução, sob o ponto de vista do mundo, transformações ao nível físico, e também a humanidade que progride moralmente. Está no item 2. O progresso da humanidade ocorre assim em virtude de uma lei, também já vimos, é uma lei divina, é uma lei natural. E que chega num tempo que vamos nos deparar com o amadurecimento dos frutos e, portanto, colheita. Então, a madureza, sob o ponto de vista da coletividade, já dá os seus frutos e nós vamos colher. Em nível individual, escolha, ação, resposta. A resposta já é a colheita. Nós já estamos colhendo o que nós fizemos. Então, esse é o momento de testemunhos. Nós vimos também no item 3, nossa, quanta beleza que a mensagem nos oferece. Que o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza. Leis eternas, imutáveis. No último encontro, dialogamos com a presença de Deus, o seu pensamento que anima todas as coisas sem interrupção. Você se recorda? Você que chegou agora, não se preocupe, porque embora a gente está fazendo só uma conexão com o tema anterior, o que é mais importante agora para a gente é o item que vai ser lido daqui a pouquinho. Embora cada item faz parte de um conjunto, quando nós viermos para o Gênesis no Lar, desconectado com o texto geral, teremos ainda assim elementos para trazer para a reflexão do dia. Então, só para concluir, o universo seria um relógio sem pêndulo, se o pensamento cessasse. O pensamento de Deus, como também na nossa vida. Se você parar de pensar, o relógio vai ficar sem pêndulo.
Agora, não se preocupe, porque você não vai parar de pensar. Eu vou brincar com o filósofo que disse: penso, logo existo. Essa expressão, que é, inclusive, há uma discussão de quem é o autor, isso vai lá para a filosofia clássica. Mas não estamos preocupados com a autoria, com o personalismo, não. Queremos apenas dizer em essência. Guardem isso. A nossa mente produz, ela trabalha como uma máquina o tempo todo. O espírito pensa, a mente decodifica. Olha que extraordinário. E só a título informativo, os espíritos já apresentam orientações interessantes que serão naturalmente descobertas da ciência humana. Que o espírito, ele gera, a quando encarnado, dependendo do estágio evolutivo, na ordem de 60 a 100 mil pensamentos por dia. Não se assuste. 100 mil pensamentos por dia. Ele gera, né? Não é isso? E aí nós vamos trabalhar no sentido de construir ideias, porque o pensamento ele vai gerar ideia. Eu não vou entrar muito no mérito para não complicar. Então a nossa mente está o tempo todo trabalhando com pensamentos que são gerados por nós mesmos e outros que nos visitam. Então é um universo complexo de se administrar. Então, se você desligar, se o espírito tivesse a autoridade de parar, o que aconteceria? Pense nisso. Coagulação do universo. Então, todos estamos gerando. Porque a força de Deus anima cada ser da natureza. Não é só o ser humano. Que beleza, hein? Mas fica assim um pouco abstrato, né, Carlos Alberto? Não, é verdade. Então eu vou pedir licença agora para ler o texto. Que, por sinal, ele é pequeno até. Mas ele é cheio de sabedoria. Kardec diz assim: o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo imenso, conduzido por um número incontável de inteligências. Um enorme governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sobre o olhar do soberano Criador, cuja vontade única mantém a unidade por toda parte. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se movimenta. Tudo funciona numa perfeita ordem. Leitor atento, amiga, você que me ouve, pode estar achando estranho, mas a frase diz: tudo, não é a frase não diz algo, alguma coisa, não, tudo funciona numa perfeita ordem. Agora que vem a novidade. O que consideramos distúrbios, bom, são movimentos parciais e isolados, que aparentam ser irregulares, somente porque nossa visão é limitada. Se pudermos abarcar o conjunto, veremos nessas irregularidades somente aparências que se harmonizam no todo. Olha, amiga, amigo, família Gênesis, a turma que frequenta a casa de Kardec. Se eu pudesse sentar com Allan Kardec agora... mas você não falou que a gente está com ele? Não, então tá bom.
Então, senhor Allan Kardec, de onde o senhor se encontra? Nós estamos no seu campo mental. Então eu gostaria de dizer para o senhor que eu estou perplexo. Então significa que a nossa visão, na maioria das vezes, ela identifica ilusão e não a realidade? Estou provocando filosoficamente. Aí quem sabe ele responderia sim. Mas assim, o que é uma harmonia? Não, calma, daqui a pouco a gente vai ter um professor que vai conceituar para ajudar. Mas o que a gente entende sobre confuso, atrapalhado, está bagunçado? Não é apenas uma visão parcial de movimentos que não representa a verdade. Mas eu tenho sofrido. Pois é, o sofrimento, aprendemos em Espiritismo, que ele reflete o estado de ignorância. Então, quando ignoramos, sofremos. Porque estamos num quarto escuro sem saber qual que é a dimensão dele e que hora que vai surgir alguma fresta de luz. Isso causa um desconforto. Um felino num ambiente desse, ele alimenta um instinto que no momento em que se abrir a porta é melhor você sair. Porque ele vai enfurecidamente se manifestar. É mais ou menos quando a gente entra num abismo da desinformação. Quando nos sentimos na caverna, sem qualquer possibilidade, instrumento, recurso para sair dali. Angústia, depressão, ansiedade. As doenças psíquicas não deixam de ter bases na incompreensão das leis e na manifestação rebelde, sofisticada para adiar o maior esforço. Preferimos, muitas vezes, ficar nessa situação que define os nossos próprios limites. Mas voltando à luz, o universo se harmoniza, pois as leis são perfeitas. Imperfeito é o homem. E por isso nós nos desarmonizamos. Porque vocês sabem que quando a luz ela passa por um vidro, ela tem perda de qualidade. Um vidro opaco, ela costuma chegar do outro lado com mais de 70% de perda. Vamos pensar na luz do Cristo, que tem uma velocidade que não muda, que tem uma qualidade, uma potência inimaginável, nos visitando agora. A nossa inabilidade ou a ignorância é como se a gente estivesse colocando um vidro opaco e aí a gente consegue assimilar muito pouco. E a ânsia de querer que a luz venha brilhante, fulgurante, sem qualquer perda, nos causa muitas vezes aflição, desconforto. E imperceptivelmente a vaidade atua de sorte a que a gente querer tirar esse impedimento de uma forma brusca. Como se nós tivéssemos o poder do universo para saber tudo. Inclusive, como tirar, como se aproximar, inclusive para se apropriar. Para fazer do conhecimento mais uma ferramenta
alimentada pela ambição e pela ganância. Vaidade, vaidade, vaidade. Então, Kardec vem trazer para o nosso coração uma dica: abrir os olhos para abarcar mais. Porque a frase diz: se pudermos abarcar o conjunto, veremos nessas irregularidades somente aparências que se harmonizam no todo. No campo prático, como abarcar o conjunto? Em ações simples, em propósitos santificantes. Primeiro, trabalhe a humildade. Busca o conhecimento. Os Espíritos, no livro básico, que é o Livro dos Espíritos, colocam para a gente uma proposta: que o homem deve procurar conhecer tudo, embora uma vida não seja suficiente. O que está na sua porta? Qual livro que já chegou na sua mão? Qual o canal que te traz bem-estar e te convida para algo melhor? Vai lá, vai lá. Porque nós estaremos sendo chamados para ver o outro lado da moeda. Quando num diálogo com o semelhante, procure trabalhar de sorte a recolher o que ele pode te dar para você ver um pouquinho mais. Vocês estão entendendo? Ninguém aqui tem a pretensão de dizer: vamos começar a estudar o cosmos, vamos para as estrelas, para abarcar. Não é isso. Entra para dentro do seu mundo íntimo, e começa a se conhecer, para você poder, inclusive, observar que aonde existe o mal, tem o remédio. Aquilo que parece sem fim, pode ser que está no penúltimo capítulo, que existe a luz no fim do túnel, que do nada a misericórdia oferece uma mão. Sabe aquela história? Meu Deus, o que eu faço? Aí vem uma intuição: faz uma prece. O indivíduo ora, aquieta, tempera, harmoniza e chega na conclusão: bom, eu estou fazendo a minha parte, Deus é mais. Aí lá no final do dia, de repente, toca um telefone e vem a solução. Ou então o indivíduo está assistindo um programa na internet de boa qualidade, ou na televisão, que é meio complexo, né? Achar algo de qualidade. Mas o conselho aparece. Uma cena de um filme é inspiradora. Eu falei assim: gente, eu não tinha pensado nisso. Está aí a solução. Porque houve um movimento para se harmonizar intimamente. Então não fica dando ouvido para tagarelice do seu corpo, que pede para você ficar na cama. Ou então aqueles papos que não levam a lugar nenhum, que sugerem que você seja aquele agente do território da negação, da rebeldia. Mas, amigos, para encerrar, unidade por toda parte. A vontade de Deus, que é única, mantém a unidade em toda parte. A dizer o seguinte: vamos trazer para o campo íntimo. Egoísmo não dialoga com a unidade, com a separatividade. O orgulho, idem. A vaidade são frutos teratológicos gerados pelo interesse pessoal e não ao bem, o bem comum. A dizer o seguinte: que nós caminhamos com sabedoria para construir um mundo novo, principalmente por ações coletivas e não separativistas. Toda ideologia que diz assim: olha, do lado de lá não serve, ela não dialoga com a unidade. Agora, quando, por exemplo, a gente diz assim: cuidado, observa a fonte,
Não significa que estamos sugerindo que a desqualificação. Mas pela experiência própria você pode compartilhar, sim. É uma maneira de auxiliar o semelhante, para que ele coloque uma lente para enxergar talvez o que ele não esteja enxergando. Mas se ele vai permanecer ou não vinculado é uma questão pessoal, aí não tem como interferir. E quem quer interferir está agindo com vaidade. Quando nos reunimos pela manhã, vamos fazer o evangelho? Nós estamos buscando a unidade. O Cristo convida para tal. E a unidade, não pense que é a religião, ou que é a ciência, ou que é a filosofia, para trabalhar os três ângulos. Na verdade, é uma pirâmide que reúne os três ângulos: ciência, filosofia e religião. Casalberto, coisa complexa. Não, não é não. Vamos procurar aquietar o coração, sermos brandos, pacíficos, que o esclarecimento virá. É uma maneira de se harmonizar, para que a gente possa harmonizar com as leis divinas. Muitos companheiros do mundo físico perguntam aos espíritos qual o conceito de harmonização. E Emmanuel chega para a gente para explicar. Por isso é que eu falei, calma, que teremos uma notícia aqui nesta manhã. E chegou a hora. Porque sem harmonia interior, sem nos harmonizarmos com as leis divinas, pessoal, nós vamos continuar por aí tropeçando em pedras, sabendo que elas existem e sem qualquer preocupação de identificá-las. No livro que tem o seguinte título, Harmonização, por sinal tem 2 páginas com a mesma intitulação. Mas nós escolhemos o prefácio do livro para que a gente possa tentar vasculhar um pouquinho mais sobre esse tema. Então Emmanuel responde às indagações dos companheiros do mundo físico. Qual o conceito de harmonização? Ele, com humildade peculiar, vem dizer: aventuraremos a responder. Então agora eu vou abrir aspas para o benfeitor. Harmonização para nós outros, os que nos desvencilhamos do corpo físico, é a ordem controlada. Opa! Então, harmonização é ordem controlada. Cada criatura, na função a que se destina pela sabedoria dos mentores que nos dirigem, pode desempenhar esta função. Opa! Olha, pessoal, quando fala em ordem, eu fico toda incomodada. Não vem com essa história de querer mandar em minha vida. Nossa, mas que coisa engessada, cheio de regrinha. Pois bem, cuidado. Cuidado, porque nós temos uma dificuldade em nos ajustarmos àquela zona que nos retira do conforto. Então você tem que fazer uma adaptação, não é verdade? Posso dar um exemplo? Quando você visita a casa do seu amigo, você chega lá e estabelece como que tem que funcionar as coisas, ou você se adequa à ordem ali estabelecida? É assim na vida. É o que o Emmanuel está dizendo. Mas fique tranquilo, porque ele está falando do mundo espiritual. Olha bem a frase: nós que nos desvencilhamos do corpo físico. Então ainda bem, né, Carlos Alberto? Então aqui eu não preciso me preocupar. Tudo bem, uma opção sua.
que pode se tornar um problema seu. Vamos lá. Cada criatura, na função a que se destina, pela sabedoria dos mentores que nos dirigem, podem desempenhar esta função. Meu Deus, então função. Mas aqui ele está falando sobre mentores que nos dirigem. Sim, pode ser que você não os identifique, mas eles fazem parte da sua vida. Porque se nós ficarmos, como falavam os antigos, né? Ao Deus dará, Deus dá mesmo. Agora, qual Deus? Qual Deus que dará? Qual Deus? Deus ou Mamon? Só para fazer assim um paralelo com as palavras. Continuando. A espontaneidade e a disciplina, unidas no contexto das responsabilidades que nos foram confiadas, semelhante escada de ascensão, cujos degraus podemos e devemos conquistar através dos méritos reais, são frutos que deveriam surgir na árvore de nossa maturidade, sustentando a nossa participação voluntária na instrução a que nos referimos, quase sempre induzidos a incorporá-la em nossa existência, em longo tempo de provação, a fim de sermos educados para a harmonização. Bom, eu não posso fazer miudinho de todo o texto porque o tempo não permite. Mas esse parágrafo aqui, que eu não tenho dúvida que você vai acompanhar depois com calma em casa, está dando aqui uma equação para a gente. Esse parágrafo fala de instrução e fala de educação. Olha que beleza. Porém, ele coloca que a instrução é, sob o ponto de vista espiritual, uma participação voluntária. Então você não é obrigado. Agora a instrução é a busca pelo conhecimento, pela informação. Mas mais à frente, depois que ele fala do tempo de provação, ele vai falar de educação. Educação é muito mais complexo do que a instrução. O conhecimento faz parte da educação, mas é apenas o que detona, o que dá o play no software, o que aperta o botão para a máquina funcionar. É a instrução. O grande lance é a educação, que é a fixação de caractere, que não se dá apenas pelas vias intelectuais. É vivência. Vocês acham que o mundo atual educa? As escolas? Sistema público? Não. Isso nos deixa muito estimulados, porque nós estamos sendo chamados por Jesus para um mundo novo. Agora, se a gente está pensando que essa nova era é a era do deitar na rede e me balança, por favor, e se possível com uvinha e ventinho, estamos enganados. Porque o mundo novo é o mundo do trabalho. Ah, então não quero não. Bom, opção sua também. Não tem problema. Para o mundo novo. Mas para você, eu garanto que vai ter problema. Porque o que você pode fazer agora e não faz, amanhã você vai fazer da lei. E ninguém vai te obrigar. A não ser uma vozinha que está dentro de você, que se chama consciência. Ah, você me fez lembrar da minha vovozinha. Pois é, ela era tão bondosa, não é? Ela passava a mão na sua cabeça e falava assim, ô meu filho, um dia você vai crescer e vai entender a vovó. Muito obrigado, vovó, você que chegou aqui agora para me inspirar. Então, educação é a arte de formar caracteres no dia a dia, é forjar caráter. Tentando ilustrar as nossas afirmativas, comparemos a harmonização a um grande conjunto orquestral.
A direção de uma obra dessa não poderia ser entregue a um principiante, que apenas atravessou o solfejo. A execução da peça determinada exigiria de cada figurante a segurança que se lhe pede a função e no lugar que lhe deva ser próprio. Função, lugar. É o diálogo com o cargo e com o encargo. Você tem um cargo e esse cargo traz um encargo. Compreenderam o que ele quer dizer? Então, o flautista, a função dele é tocar flauta. Esse é o cargo dele. Agora, o encargo sugere que ele aprimore, que ele discipline, que ele se capacite cada vez mais para tocar a flauta. Agora, me desculpe, mas tem um outro ingrediente aqui. Não tocar a flauta como ele pensa que tem que ser tocado, mas como um maestro que vai orquestrar, que vai acompanhar para que haja harmonização. Olha, na próxima encarnação, se tiver uma brecha, já que o espírito tem que aprender tudo, eu gostaria muito de ter aula de música. Até por ter na minha árvore genealógica um maestro, que foi meu avô. Sem isso, a música em pauta não se faria possível. Cabendo ao maestro a obrigação de suprimir a desarmonização, capaz de estragar todo o trabalho, às vezes, de muitos anos de exercício e preparação. Gente, vamos começar a reunião mediúnica? Então vamos nos harmonizar? Eu sei que você tem muita coisa para contar, que você quer abraçar efusivamente, ainda mais que tu reencarnaste com sangue latino. Mas chega com calma, começa a treinar, começa a se habilitar. Não é porque a gente quer um ambiente místico, porque assim você vai vender uma imagem de santo e os espíritos vão utilizar a sua mediunidade. Espera aí, nós estamos chamando o grupo para se harmonizar na hora que o Vesúvio entrar em erupção dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde for. Se você não compreender a tarefa do mestre, do maestro que é Jesus, a gente vai ficar apenas assistindo o concerto no teatro, batendo palmas, tendo a disciplina de não fazer barulho durante a apresentação. Imagine nós brasileiros. Vamos fazer um paralelo com aquele público que frequenta estes ambientes? Já estão adequados, já sabem como é a disciplina. Tendem a ter posturas em outros ambientes na mesma sintonia. Entenda que eu não estou falando de verniz social, tá bom? Eu estou falando de trabalho interior. Significa que no cenário brasileiro, e nós temos que falar, eu, por exemplo, de onde vivo, nós temos que assistir muita apresentação ainda, para depois, quem sabe, se candidatar a tocar, passar por disciplina para se tornar um músico razoável, sabendo que teremos mestres, educadores, de acordo com as nossas necessidades, no tempo devido, até trabalhar com essa regência direta desse grande maestro que é o Cristo. Que, por enquanto, ele suprime a desarmonização. A dor nos visita para suprimir isso. Por fim, compreendendo o que vem a ser a harmonização na vida superior, percebemos que nossas imagens são simples e reais.
E ainda ousamos lembrar que todos nós, os espíritos em aprendizado e evolução na Terra, necessitamos de 2 pontos: união e respeito, compreensão e amor, de uns para com os outros, em quaisquer de nossos núcleos de trabalho, a fim de executarmos as peças de entendimento e elevação, paz e luz, realizados pelo nosso Divino Mestre, ao mesmo tempo que somos compelidos a recordar-lhe as palavras: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eis a sinfonia da vida. Eis a musicalidade celeste, tocada no amai-vos uns aos outros, de uma forma especial, como Ele nos amou. Fino trato. Os filósofos dizem que beleza é a harmonia dos contrastes. Exercitemos o quanto antes, para que a vida tenha um colorido especial. Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de bênçãos e de paz, chegou o momento de nos despedirmos, dizendo Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. E endereçamos uma singela mensagem: fique bem, faça o bem, e se der, fica conosco. Se inscreva no nosso canal e acompanhe os trabalhos ao longo da semana. Desejamos que essa quarta-feira seja mais uma no calendário da vida, pródiga de oportunidades para todos, indistintamente. Até o próximo evento, se Deus assim permitir.